A palestra se divide em dois, né? A primeira parte eu vou explicar para vocês o que são MOFs, micro-organizadores florais, tá? Que é a contrapartida da luz em relação aos chips que os magos negros usam, tá? Vou falar de todos esses pontos, né? Então vamos começar. Para a gente poder falar sobre os MOFs, eu preciso que vocês tenham uma noção do que são corpos espirituais, tá? Físico, duplo etérico, corpo emocional, corpo astral, psicossoma. Eu gosto de chamar de corpo emocional. Corpo mental inferior, mental superior, búdico e átmico, tá? Os nomes dos corpos, suas características. Hoje não é a aula para se falar sobre isso, tá? Se algum de vocês quiser o curso básico intermediário, dá uma ótima noção de apometria e da parte espiritual, tá bom? E quando a gente junta todos esses corpos, gera a nossa aura, que é a soma de todos os corpos, tá? Bom, além da gente falar sobre os corpos, tem que se falar também sobre os chakras, né? Vocês percebem que aqui estão os 7 chakras principais, só tem um problema. Por causa da questão judaico-cristã, no Oriente, eles contam com o chakra sexual como 7º. No Ocidente, eles não falam do chakra sexual, que é o caso aqui dessa figura. Você percebe que ele não tem o chakra sexual, o chakra do pubis, mas ele tem o chakra esplênico, tá? Que é um outro chakra muito importante. Ele não é o principal, né? Eu considero o chakra sexual o principal. O esplênico, ele é um secundário, mas ele é um secundário absurdamente bom quando você tem que reenergizar alguém, tá? Ele é um chakra que fica meio... Deixa eu ver... direita para cá, e ele fica entre o plexo solar e o sexual, tá? Então, se você energizar ele, você acaba energizando os dois, tá bom? Por que eu falei tudo isso? Porque a técnica dos MOFs, ela utiliza os corpos e utiliza os chakras, tá? Não vou entrar no mérito, tá? Coronário, frontal, laríngeo. Coisas importantes que vocês têm que entender é que os chakras não são só na frente, eles são pares, tá? O frontal, ele tem um vórtice para frente e um vórtice para trás, e no meio ele se encontra lá na pineal, tá? Todos eles têm o par, e o par do básico, né, onde sobe a serpente da Kundalini. O par do básico é o coronário, né, a terra e o espaço, tá? Então vamos entrar nos MOFs. MOF, micro-organismos florais. Como não podia ser, a luz detém uma tecnologia que está há 500 anos à nossa frente, tá? Para quem pegou o texto pela metade, né? Nós temos um grupo de estudo e eu tenho o curso avançado. O grupo de estudo, ele é gratuito.
e o curso avançado, ele é um curso de 1 ano. Eu desenvolvo material durante o mês, vou mandando para as pessoas do grupo de estudo e do curso avançado, tá? Nós temos uma plataforma e nesse caso aí, esse é um texto que eu passei para as pessoas. Na realidade são 4 textos, né? Vou falar de 2 hoje. É assim, os chips foram desenvolvidos pelo lado negro da força. E as pessoas perguntam que tecnologia os abismos, os vales têm. Eles têm uma tecnologia 50 anos à nossa frente. Vocês vão virar para mim e falar assim, mas espera aí, como é que eles estão 50 anos à nossa frente? Lembrem-se que esse pessoal que está hoje nos abismos, muitos deles estavam na Lemúria. Às vezes até antes da Lemúria. Passaram pela Atlântida. Tá? Então, o que acontece? Esse pessoal trouxe muita tecnologia. Tá? E como eles estão do outro lado, a tecnologia deles não acabou. Ela persiste. Né? E aí vocês pegaram o texto pela metade, porque isso tinha a ver com chips, né? E as pessoas ficam, nossa, mas eles estão há 50 anos na nossa frente, nós estamos perdidos. Só que a luz está há 500 anos à nossa frente, tá? A luz está há 500 anos à nossa frente, com seus aeróbos, com suas máquinas que reconstroem os corpos emocionais. Nós tivemos uma aula no curso avançado, sobre ovoides, né? Quem quiser participar do curso avançado, depois eu passo o link, tá bom? E nunca se canso de estudar as técnicas usadas nas trevas, como está no relato e pesquisa feita pelos mentores com a ajuda de nós médiuns encarnados em nossos passeios na espiritualidade. Projeção astral assistida para trabalhos nos umbrais, vales e abismos. É que no texto, uma das nossas alunas do avançado, que está assistindo a aula hoje agora com a gente, ela teve uma experiência de projeção, foi colocado 3 chips nos braços dela e ela retirou 2, porque ela é uma apômetra, né? Ela é uma trabalhadora, apômetra, e ela tinha sido colocada lá pelos mentores para isso. Quem se interessar, depois eu passo para vocês, eu mando para vocês o link dos textos, tá bom? Tá. O terceiro chip que foi colocado nela foi retirado pelos mentores para estudo, tá? Eles fazem isso periodicamente, tá bom? Se as trevas têm os chips para reterem a energia dos nossos corpos espirituais, o físico, do pretérico, o corpo emocional, o corpo mental inferior, mental superior, a luz usa o que é a contrapartida aos chips das trevas. A luz usa os MOFs. E o que é um MOF? Né? Dentro da prometria, alguns médiuns, no começo dos estudos com o Dr. Lacerda, começaram a perceber que os mentores colocavam certos elementos nos tratamentos dos assistidos. Posteriormente, os mentores começaram a colocar esses mesmos elementos nas mãos e à disposição para os médiuns apômetras colocarem em locais específicos nos assistidos, nos corpos específicos ou chakras específicos. A partir da constatação que esses elementos dentro desse processo nos assistidos de tratamento em vários aspectos, desde parar de fumar a ideias salutares em pessoas que estavam dentro de processos intensos de depressão, depois da pesquisa e troca de informações com os mentores, foi passado que aqueles elementos e processos se constituíam. Eles são um modelo de luz que varia o uso da energia das pessoas, ocasionando a potencialização das energias que abarcam desde o físico, através do duplo etérico, passando no corpo emocional, potencializando o corpo mental inferior e iluminando nosso corpo mental superior. São chamados de MOFs, micro-organizadores florais. Eles nos informaram, os mentores,
que se tratavam de micro-organizadores florais, pequenos aparelhos utilizados para reharmonizar os níveis de consciência, reequilibrar energias em casos de doença. Segundo os amigos espirituais, os organizadores são construídos com base em modernos microprocessadores, sempre na forma hexagonal, carregando consigo a mensagem curativa, que será dinamizada pela essência floral. Une-se, portanto, a cibernética e a tão difundida terapia floral, e ainda a apometria, cujas técnicas facilitam a implantação dos MOFs. Sociedade Brasileira de Apometria, SBA.